E aí, pessoal, tudo bom? Dá uma olhada nesse vídeo, coisa rápida, explicando sobre funções afins. Então, a nossa função polinomial do primeiro grau. São 10 minutinhos de explicação apenas para a gente se ligar em tudo. Então, fique esperto, dá uma olhadinha. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o que é uma função afim. Tranquilo? Primeiro é lembrar que função é uma relação entre dois conjuntos. Portanto, é uma relação binária, que ocorre de forma unívoca e total. O que quer dizer isso? Total porque todos os elementos do conjunto de partida estarão ligados ao conjunto de chegada. E unívoca porque cada elemento do conjunto de partida se relacionará com apenas um elemento do conjunto de chegada. Essa é a ideia da função. No caso específico da função afim, como é que ela ocorre? A função afim é uma função que expressa uma relação entre duas grandezas, entre dois conjuntos, de forma linear. Ou seja, à medida que uma cresce ou decresce, a outra vai crescer em uma proporção igual. Então vamos analisar duas situações para enxergar isso no nosso cotidiano. Primeiro, imagine que você vai pedir uma corrida de Uber. A partir do momento que você pede aquela corrida, a tarifa, o valor que você vai pagar, depende de quê? Depende da distância que você vai percorrer. Ou seja, sua tarifa ocorre em função da distância. Se você vai no açougue pedir, sei lá, carne ou queijo que você vai comprar para casa, o valor que você vai pagar depende exatamente de quê? De quantas gramas você está levando do produto. Então, o preço vai depender das gramas que você está levando, a partir, obviamente, do preço que cada quilo de alimento vai ter. A carne é de um jeito, o queijo é de outro, presunto. Então, todas essas variações vão estar de acordo com funções lineares. E essas funções lineares, essas variações lineares, nós vamos chamar de função afim. Tranquilo? Então, essa ideia de função afim é expressa matematicamente como? Ela é expressa da seguinte forma. A gente vai chamar f de x, a função de x, ou seja, em função de x a gente vai descobrir um valor de y a partir da expressão ax mais b. X é a grandeza que está variando. A e b a gente vai chamar de coeficientes. O b, que está sozinho, isolado do x, a gente vai chamar de coeficiente linear. E o a gente vai chamar de coeficiente angular. Daqui a pouco a gente volta para entender mais esses coeficientes. Tranquilo? Então essa relação vai estar expressa dessa forma. Primeira coisa, então, que a gente precisa identificar. Ao olhar para uma função, achar quem é A e quem é B. Isso já vai ajudar em muito o nosso trabalho. Por que isso vai ajudar? Porque existem algumas características da função que a gente vai poder ir construindo a nossa avaliação só olhando para a sua expressão. Por exemplo, vamos observar primeiro o A. As funções podem ser crescentes ou decrescentes, as funções afins. Como é que isso ocorre? Quer dizer que à medida que o x cresce, o y também vai crescer. Na função decrescente, à medida que o x cresce, o y vai decrescer. E olha o que é que isso implica na construção gráfica. Olha como fica o gráfico de uma função crescente. Parece aí o quê? Uma ladeira subindo, né? O valor de x está aumentando, o y também vai crescer. E no decrescente, o inverso. À medida que o x cresce, o y decresce. O gráfico parece a construção de uma ladeira descendo. Por isso que a gente vai ter essa ideia de crescente e decrescente. Então o A vai, por princípio, nos identificar essa propriedade, se a função é crescente ou decrescente. E quando a gente observa para o B, notem que o valor de B vai aparecer exatamente como o valor da função quando o x for igual a zero. Como assim? Substitui o x por zero para ver aí nesses dois casos. Quando a gente substitui o x por zero, o valor da primeira função vai ficar como? Vai ficar 1. E o valor da nossa segunda função vai ficar como? Esse daí vai ficar 2. Então, olha que o quê? Independente do valor de A, eu zerei essa multiplicação, porque qualquer valor vezes zero vai ser sempre zero. Então, o f de 0 vai ser sempre igual a B. Por que isso é importante? Porque na hora que a gente for construir o nosso gráfico, a gente já vai saber qual é o primeiro ponto a ser marcado. Tranquilo? Então vamos agora pensar um pouquinho na construção do gráfico dessa função. Olha para cá. A gente já aprendeu, já trabalhou a ideia de construção de do plano cartesiano, das coordenadas e o que é um par ordenado. Um par ordenado, portanto, é uma referência x e y para a gente construir um ponto no nosso gráfico. Então, toda vez que a gente escolhe um x, a gente descobre um y na nossa função. Para montar o gráfico dessa função que está aí, veja, a gente montou essa tabelinha
com possíveis valores de x, possíveis valores de y. E aí no nosso gráfico a gente marcou esses pontos. Olha só como é que ficaram esses pontos. Tranquilo? Por fim, o que é que falta para marcar o gráfico? É só a gente ligar. Então observem, nessa função o a era maior que zero, o gráfico ficou crescente, igual a gente explicou anteriormente. Lembrado? Beleza. Agora, olha outra forma que a gente pode construir esse gráfico. Se a gente pegar essa referência agora, o valor de B foi qual? Eita, o valor de B a gente já descobriu aqui, ó. É só olhar para o gráfico e notem que ele está tocando no eixo Y nesse ponto. Por quê? Porque a gente não falou? O valor de x for zero, o y já está referenciado em B. Então o y vai ser igual a B. Marquei o primeiro ponto. Agora dá para notar que esse gráfico também toca no eixo x, não é isso? Ele é uma reta linear e ele vai tocar no eixo x. Onde ele toca no eixo x? É o que a gente vai chamar de zero da função ou raiz da função. Para isso, basta a gente pegar a nossa expressão, a nossa lei associativa da função e igualar a zero. E aí, pessoal, caiu numa equaçãozinha do primeiro grau, basta a gente resolver essa equação do primeiro grau, olha aí como é que ficou essa solução, e a gente descobriu o valor de x. Então, eu posso, atribuindo pontos, montar o gráfico, ou posso simplesmente o quê? Marco no eixo y o valor de b, já que a gente já sabe que esse ponto está representado no nosso gráfico, e descubro a raiz da função. Ao descobrir a raiz da função, ó, a gente também pode marcar esse ponto e traçar o nosso gráfico. Está aí essa construção. Tranquilo? Para finalizar, é o estudo do sinal. O que o estudo do sinal representa para nós? Estudar o sinal é saber qual o valor de y em cada momento da função. Como assim? Observe esse gráfico aqui da função crescente. Dá para notar que num determinado momento, todos os valores de y serão o quê? Positivos. Em outro momento, todos os valores serão negativos. Tranquilo? E qual é o ponto de mudança desse? É exatamente aqui, ó, nessa bolinha, onde está representada a raiz da nossa função. Então, ao identificar a raiz, a gente pode afirmar o quê? Ó? Y vai ser maior do que zero quando? Quando x for maior do que a raiz. Observa aí, ó. Todos os valores de x sendo maiores que a raiz vão implicar num y maior do que zero. E o inverso também é verdadeiro. Quando x for menor do que esse valor da raiz, o que é que vai acontecer com y? Serão todos negativos. Tranquilo? E na função decrescente, vai rolar exatamente o quê? O inverso. Olha para o nosso gráfico agora. Quando os valores de x forem maiores do que o da raiz, nota que o y está todo negativo, está todo abaixo do eixo x. Portanto, a gente aqui vai ter a inversão. Quando o y será maior do que zero? Quando o x for menor do que a raiz. E quando o y será menor do que zero? Quando o x for maior que o valor da sua raiz. Portanto, a gente consegue dessa forma fazer o estudo do sinal e resolver tudo que a gente precisa lembrar sobre uma função polinomial do primeiro grau, as funções afins. Então, olha só, para a gente resgatar. Valor de A e valor de B, peça-chave para a gente construir isso. Se a função é crescente ou decrescente, olha para o A, já descobri. Onde o gráfico toca no eixo Y, olha para o B, já sei esse valor. Onde ele toca em x, calcula a raiz da função. Como é que calcula isso? Iguala a função a zero e a gente desenvolve para descobrir o valor de x, caiu na equaçãozinha do primeiro grau. E por fim o estudo do sinal. Dependendo se é crescente ou decrescente, a gente vai fazer essa análise. X maior do que a raiz, y positivo, x menor do que a raiz, y negativo na função crescente, e na função decrescente rola exatamente o inverso. Se y será maior do que zero quando x for menor que a raiz, y será menor quando x for maior que a raiz. Tranquilo? Então era isso para a gente se ligar à função afim e confirmar tudo aí que a gente vai precisar. Seja para nossa prova aí, quem está assistindo, aluno do IEP nessa semana de provas para término do nosso segundo bimestre. Seja para você que está querendo dar uma olhada, entender mais, relembrar alguns conteúdos para a própria prova do Enem, que já se aproxima, encerrando as inscrições essa semana. E aí, boa sorte, se quiser dar uma olhada em outros vídeos e acompanhar um pouquinho das questões de matemática que a gente está tentando trazer aqui no nosso canal.